Boa noite, queridos. Hoje nós gostaríamos de compartilhar algo bem prático e simples, que às vezes a gente fica tão preocupado com buscar grandes conhecimentos, se aprofundar tanto na palavra, esquecemos os princípios mais básicos da vida de um cristão. E isso está relacionado à trajetória das nossas vidas, que a Bíblia nos ensina como que nós devemos nos comportar diante do chamado que Deus tem feito para cada um de nós. E a Bíblia chama isso de grande comissão. Que esses versículos se encontram no livro de Mateus, no capítulo 25, do verso 19 e 20, que diz assim, olha, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é Jesus falando. Ele continua falando também no livro de Marcos, capítulo 16, no verso 15 e 16, diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E essa direção, essa grande comissão, do momento que nós aceitamos Jesus, do momento que nós conhecemos a Jesus, nós já estamos capacitados, qualificados para cumprir essa grande comissão. Então, hoje nós gostaríamos de convidar dois casais muito especiais que têm praticado esses princípios, têm procurado investir na vida de outras pessoas, fazendo com que elas cresçam e que elas amadureçam e também possam cumprir essa grande comissão. E a gente gostaria de convidar o Romário e Jaqueline que estivesse falando para a gente, né, da experiência deles, o que está no coração deles, que é um casal que tem experimentado, né, receber e dar e dividir com outras pessoas aquilo que Deus tem colocado no coração deles. A paz do Senhor, amados. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou a Jaqueline do Romário. Eu sou o Romário da Jaqueline. Nós somos casados para sempre há 30 anos, com a graça de Deus. Fomos alcançados pelo Ministério do Casados para Sempre. E hoje o Senhor nos confiou um ministério para trabalhar com famílias. Nós trabalhamos com 2 grupos pequenos, pela graça de Deus nos foi confiado um grupo familiar, uma célula de casais, e assim a gente tem ministrado aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, procurando sempre levar as pessoas à aliança com o nosso Senhor, à aliança com a nossa igreja, com a nossa vida, com a nossa família. Em nome de Jesus. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. E assim, nesse período de pandemia, onde somos exigidos, né? Queremos assim estar colocando para vocês o que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Amém, amados. Nós temos visto, né, assim, ao longo desse tempo, como a Jaque falou, né, fomos alcançados por esse ministério, e temos visto assim o quanto Deus tem feito nas nossas vidas, né? Nos tirou assim de uma vida realmente contrária à vontade dele, nos trouxe realmente para a sua maravilhosa luz, como diz a palavra, né? E isso tem assim feito grande diferença na nossa vida. Vemos assim a cada dia, né, o Senhor se manifestar através da nossa vida, através dos nossos testemunhos, daquilo realmente que o Senhor tem nos agraciado, nos dado como direção nas nossas vidas, e isso tem nos alegrado. Eu ouvi um pequeno relato, né, esses dias de um rabino, em que ele diz que lá em Israel, né, as pessoas quando se afastam do evangelho no caso deles lá é da Torá, quando se afastam da Torá, eles é como se fosse uma letra tirada da Torá. E ele diz nesse relato que muitas das vezes, né, de tantas pessoas às vezes que saem, né, da fé do judeu, aquela Torá vai sendo desfigurada, vai sendo, né, desfigurada do livro original. E aí eu trouxe isso para nossas vidas e fiquei imaginando, né, falei, eu espero, né, e creio que nós somos uma letra da palavra de Deus. Né? E cremos também que nessa palavra de Deus que está sendo escrita através das nossas vidas, eu vejo que de alguma maneira Deus está reescrevendo, né, a sua história
né, ou escrevendo a sua história através das nossas vidas. Então, em tudo isso que tem acontecido no nosso meio, né, nós vemos que fazemos parte, né, desse grande ministério, né? Hoje nós podemos ver que Deus tem falado através das nossas vidas, temos dado testemunho do amor de Deus na nossa vida. Vemos que pessoas têm sido alcançadas, né, muitas das vezes pelo nosso testemunho, e isso nos alegra, saber que fomos alcançados e que podemos hoje confirmar aquilo que Deus é e tem feito na nossa vida. Que Deus realmente abençoe vocês, que Deus realmente possa continuar falando ao coração de vocês no decorrer dessa mensagem que vai continuar através dos nossos pastores. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. E agora também a gente vai chamar o Valdeci e a Rosângela, que também têm desempenhado esse papel. Tanto eles têm recebido de Deus, como eles têm também investido na vida de outras pessoas. Vamos ouvi-los. Boa noite, gente. Boa noite. Meu nome é Valdeci, sou casado com a Rosângela há 27 anos. Temos um filho chamado Caio, com 20 anos. A gente está passando aqui para falar rapidinho com relação ao que Deus tem feito nas nossas vidas durante esse período, esses 5 meses. Né? O que Ele tem feito em nossas vidas, que Deus tem nos sustentado, né? Tem cuidado da nossa vida, da nossa família, financeiramente, fisicamente, né? Tem guardado a nossa saúde. Ainda mais que eu estou, né, nessa área da saúde, trabalhando, né? Deus tem guardado a minha vida, tem me livrado, né, de toda doença, toda enfermidade, né, que nós temos visto por aí, muita doença, muita enfermidade. Então eu vejo a mão de Deus sobre a nossa família, sobre a minha família, sobre a minha vida, sobre a vida do meu filho, sobre a vida da minha esposa, né? A gente tem visto isso acontecer sobre a nossa vida. E assim tem sido, né? Dias diferentes, né? Dias que a gente não está podendo fazer visitas, né? Mas a gente, assim, tem convivido com algumas pessoas, né? Nós temos um grupo de amigos, né, que fazem parte, né, da nossa célula, e assim a gente se fala através do WhatsApp. E apesar de todo esse tempo difícil, né, Deus tem proporcionado alegria pra gente, né? Apesar de toda essa pandemia, de todo esse cuidado que a gente está tendo que ter, né, de todo esse tempo que a gente tem que ficar isolado, Deus tem assim suprido e Deus tem nos ensinado muita coisa, né? Deus tem nos ensinado, tem me ensinado, né, que Ele é o que mais importa, que Ele é que cuida, né? Nós temos amigos, nós temos pessoas que a gente ama, que a gente gosta de estar perto, mas o mais importante é a gente estar perto de Deus, porque é Ele que cuida da gente. É Ele que nos dá alegria, a nossa alegria vem dEle, e assim tem sido, apesar de momentos difíceis. Né? A gente tem passado momentos alegres, momentos difíceis, momentos de luta, né? Mas nós temos colocado tudo isso diante do Senhor e nós temos aprendido com Ele. Ele tem nos ensinado aonde que a gente tem que buscar o nosso socorro. E o nosso socorro, ele vem do Senhor. O nosso socorro não vem de mais ninguém, né? As pessoas podem nos ajudar, mas quem vai nos socorrer verdadeiramente e mudar o que a gente sente é o Senhor, né? E assim Ele tem feito aqui em casa, nas nossas vidas, com as pessoas que a gente tem assim convivido, né? Que a gente não pode parar, né? Tudo parou, mas a gente não pode parar de falar do amor de Deus. A gente tem ido até, né, a minha família, no caso a minha mãe e pai moram longe, e a gente tem que continuar a falar do amor de Deus, porque Ele nos ama, né? Ele tem nos guardado e a gente só tem a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, na nossa casa, né, na nossa família, no nosso trabalho, tem suprido. E tem sido tempos que assim, a gente tem tido mais tempo um com o outro, como família, dentro de casa, né? Tem sido bom, tem sido agradável. Apesar de tudo, também nós temos muitos momentos agradáveis, né? Eu tenho colocado, sabe, toda a minha ansiedade diante do Senhor, né? Tudo aquilo assim tudo que eu tenho pensado, né? Assim, a gente em meio a tudo isso, a gente vê muitas coisas, né? A gente consegue não só passar por isso, a gente consegue também ver, né, o quem é quem, né? Quem nós somos, o que nós temos feito na nossa vida, como nós temos vivido, de que maneira, né? A gente tem que sair dessa mudado, né? E nós temos que sair dessa mudado para melhor,
né? Tem que haver uma mudança, mas só quem faz essa mudança em nós é o Senhor. Amém? Isso faz parte realmente de uma família de Deus, né, cristã. Gente, queremos agradecer aqui. Desculpa alguma coisa. Muito obrigado por tudo, tá ok? Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe. E é muito legal porque quando a gente fala dessa grande comissão, não só esse ide de Deus, né? O que o Senhor quer das nossas vidas é que a gente faça a diferença, né? Para cumprir a missão que Ele tem nos dado a cada um de nós. Cada família tem uma missão, cada indivíduo tem uma missão. Então esse ide, né, fala da gente receber a palavra e também se doar para a vida de outros. Como nós ouvimos, tanto o Romário e a Jaqueline, quanto o Val e a Rosângela. São pessoas que receberam, ouviram de Deus e se colocaram à disposição para estar trabalhando, para estar na obra, né, trabalhando isso. Então, os grupos pequenos, na nossa igreja hoje nós temos os grupos familiares, né? Nós ouvimos aí Romário e Jaqueline falando, são líderes de grupos familiares, são líderes de célula. E o que é legal? Os grupos pequenos, qual é o objetivo do grupo pequeno? É só para lanchar junto, estar junto, se divertir? Não, é muito mais que isso, né? É gostoso, ter comunhão faz parte, se estreita relacionamento. Só que o que nós vemos é que os grupos pequenos ele precisa produzir mudança nas nossas vidas. Nós vamos ouvir a palavra e também vamos permitir que Deus mude muitas coisas nas nossas vidas. Ouvimos a palavra e cada vez mais vamos fazer o que a palavra diz. A gente vai se aprofundar nessa palavra, vamos compartilhar, né, compartilhar com os nossos irmãos. Quando nós falamos, ouvimos a palavra e compartilhamos, a gente começa a ouvir a gente mesmo, né, e colocar em prática aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E quando a gente começa uma vida cristã, nós aprendemos sobre os rudimentos da fé, né? Que fala sobre arrependimento, fala sobre perdão, fala sobre batismo. Mas no livro de Hebreus, no capítulo 13, capítulo 6, verso de 1 a 6. 1 a 3. Hebreus, capítulo 6, verso de 1 a 3, diz o seguinte: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, e ensino de batismo e imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus assim permitir. O que a gente percebe aqui? Que aqui, né, o autor do livro de Hebreus, ele está dizendo que existe duas modalidades de pessoas aqui. Pessoas que estão iniciando na fé, né, que vão tratar desses rudimentos da fé, né, que ele está dizendo aqui, né, e deixar de falar, tipo assim, rudimentos da fé, não ficar falando mais sobre arrependimento, sobre batismo, não falar mais sobre fé em Deus, nem imposição de mãos, nem ressurreição de mortos. Essas coisas são princípios básicos, elementares da vida de quem está começando uma vida em Deus. Mas ele está dizendo aqui, no versículo 1, ele diz assim, olha, porque pondo à parte os princípios elementares da doutrina em Cristo, esse que eu acabei de falar agora, são princípios elementares, ele está dizendo agora, deixemos-nos nos levar para o que é perfeito. Então ele está dizendo aqui que, deixando de lado todos esses rudimentos da fé, que são importantes, nós precisamos saber de todos eles, né? Mas ele quer que a gente se deixe se levar para o que é perfeito. Então, assim, o que significa isso? O que o autor está querendo dizer com isso aqui? Que ele quer nos elevar, que ele quer nos levar, Deus quer nos levar a um nível maior, né, de comprometimento, um nível maior de entendimento, um nível está dizendo assim, na direção do que é perfeito. Então, assim, como que a gente vai se tornando perfeito? Ou melhor, como a gente vai se aperfeiçoando? Na medida que a gente vai conhecendo mais o coração de Deus. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui, que existe o começo da nossa vida, mas não podemos parar aí. Então, muitas pessoas pensam que o grupo familiar, ou as células de casais, é só aquele momento ali de compartilhar e estudar alguma coisa sobre a Bíblia e parou por aí. Não. A intenção que está no coração de Deus é que esses grupos pequenos, essa comunhão e tudo que acontece ali, a palavra,
tem o propósito específico de nos levar à perfeição, isso é, de nos tornar perfeito. O que significa se tornar perfeito? Claro, a gente nunca vai ser perfeito, mas significa que a gente vai atingir um nível de maturidade maior e com essa maturidade, sim, nós vamos conseguir produzir frutos verdadeiros por reino de Deus. E nós colocamos assim alguns itens importantes para esse grupo. Qual o objetivo desses grupos pequenos que nós fazemos parte? Primeiro, o crescimento, né? Também da gente se movimentar e da gente ir amadurecendo, como o Cláudio acabou de falar. Então é um processo na nossa vida. Então quando a gente fala de ir crescendo, né, isso está ligado à nossa intimidade com Deus, né, à nossa ligação com Deus. Isso fala de tempo de oração, fala de adoração da nossa vida com o Senhor, e nós vamos crescer com isso. E crescemos também nos relacionamentos. Quando nós estamos num grupo pequeno, a gente vai se relacionar, a gente vai ter dificuldades, vamos ter dificuldades às vezes de relacionamento, mas tudo isso vai ajudar para o nosso crescimento. Crescimento emocional, crescimento espiritual, a gente vai se tornando uma pessoa melhor. Então, e cuidar mais um do outro, se preocupar mais com o outro, isso é crescimento. E a gente também vai se movimentando. Como que a gente se movimenta no grupo pequeno? Fazendo discípulos, levando outros para Jesus, convidando alguém para estar nesse grupo, né? Levando alguém para sua casa, através de grupos, né, que nós chamamos, que a gente pode evangelizar, tem tantos na igreja, né? Grupos do Casados, grupos do UAN, né? Grupos de pais, grupos de GFI, são grupos que vai levar outras pessoas a conhecer os princípios da palavra. Isso fala de movimento. Nós vamos estar dando amor, aquilo que nós recebemos da parte de Deus, nós vamos estar nos doando e também amadurecendo, porque a aplicação da palavra no dia a dia nos traz amadurecimento e isso faz com que a gente se fortaleça e como membros da família de Cristo vamos ter uma vida em abundância. Então o que é isso? É o que Deus planeja para a nossa vida. Então curta o teu grupo pequeno, crie laços de amor e também cresça nisso, mas também se movimente, começa a trabalhar aquilo que essas pessoas que estão cuidando de você, começa a fazer também com a vida de outros, porque a gente vai se tornar muito mais fortalecidos no Senhor. Amém? E com isso nós vamos cumprir o maior mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus significa, então, cuidar das pessoas, levá-las a crescer e amadurecer para que verdadeiramente elas possam cumprir também essa grande comissão. Deus abençoe. Que Deus abençoe.